essa arte aí que combina sons com ordem, com equilíbrio. Então já mostra aí que ela traz aí um equilíbrio com proporção. Então, quando a gente estuda música, a gente estuda várias formas, as regras, as diferenças entre os estilos, uma e outra. Então, ela segue ali um equilíbrio, e é desse equilíbrio que a gente também vai tentar pegar para a gente, para nos auxiliar. Então, ali fala que é incontestável a enorme influência da música, dos sons, sobre os seres humanos, os animais e as plantas. Então, a música não influencia só nós, seres humanos, os animais e as plantas também, né? Absorvem essa energia que vem da música. Nosso corpo é formado pela maior parte de água e as plantinhas, os animais também. Então, a música sempre teve um papel muito importante na vida humana, isso desde lá dos primórdios. Então, muitos fatos, até muitos fatos históricos, são marcados por música, ou por cultos religiosos, ou por bailes que eram feitos, né, ou por homenagens, ou apresentações. Então, eram marcadas situações, tanto na parte social, quanto na parte da espiritual, principalmente, através de várias religiões. E aí, a gente saber que a música, ela estimula a nossa sensação, a nossa cognição e também a nossa emoção e até a movimentação. Muitas vezes a gente está quietinho, toca uma música e a gente tem vontade de mexer, ela tá ali mexendo com a gente, às vezes está até secundária essa música, ela tá lá tocando ali na casa do lado, vamos dizer assim, e nós estamos aqui conversando, e aquela música tá ali, e a gente tem aquela vontade, poxa, não faz parte desse contexto, né, mas tá mexendo com a gente, então a música mexe com a gente diariamente. Por quê? Porque ativa várias áreas do cérebro, a música, e controla estados mentais e fisiológicos. Então, ela está atuando lá no cérebro para poder dar essa resposta no nosso corpo, na nossa sensação, nas nossas emoções. Então, quando a gente escuta uma música que tem uma melodia, que normalmente ela é reproduzida, essa melodia, pela voz humana, quando alguém está cantando, está fazendo a melodia da música. Ela traz um texto, que traz uma mensagem, mas se ela não estiver sendo cantada, ela pode ser feita essa curva por um instrumento também, essa parte melódica. E a gente também recebe a mensagem dessa melodia, dessa parte melódica, uma música somente instrumental, por exemplo. Ah, mas como que a gente recebe essa mensagem? A gente recebe através das notas, se são notas muito agudas, muito graves, muito longas, muito curtas, aquilo faz uma ressonância no nosso corpo e no cérebro, e a gente vai percebendo que sensação dá para a gente essa música. Ah, quando tem lá o ritmo, né? Como o ritmo batida do coração, né? O nosso coração tem lá um ritmo pulsando e ele vai lá se acoplar a esse ritmo dessa música. Seja ela mais acelerada, seja ela mais lenta, mas com certeza ele vai sentindo esse pulsar. E isso desde lá, da barriga da mãe, que o bebê está lá, crescendo, se formando, e lá na barriga da mãe ele já está no final da gestação, ele já está ouvindo tudo, ouvindo, né, aquele tom de voz, ouvindo o ritmo, e isso já está influenciando essa criança. Quando nós falamos em notas musicais, nós temos músicas que são feitas em modos maiores e em modos menores. Então, o que acontece? Existem músicas, por exemplo, que nós escutamos que a letra é super feliz, vamos dizer assim. Só que aquela música não nos traz tanta felicidade.
A gente falou, não sei por que essa música fala de coisa boa, mas para mim dá uma sensação boa. Ou ao contrário, uma música que fala de coisa triste, mas a gente adora ouvir aquela música, parece que faz bem. Por quê? Porque os intervalos, o modo da música, ele é feito em modos maiores ou menores. Então, o modo maior nos põe para cima, o modo menor normalmente traz a gente mais, né, para baixo. Então, não tem a ver com a letra só da música, né? Então, a letra, sim, é um texto e pode falar coisas boas e coisas ruins, mas a gente também tem que sentir as notas. Essas vão influenciar muito mais do que a letra aqui no nosso cérebro, na nossa mente. Eu, por exemplo, quando trabalho com crianças, principalmente crianças autistas, por exemplo, quando estão muito agitados, normalmente eu vou colocar ali uma música instrumental, eu vou usar um Chopin para poder tranquilizar, é o tipo da música. Se tiver muito histérico, um Bach, que vai trazer mais para baixo. Se tiver muito triste, um Vivaldi, que vai trazer mais para cima. Então, as músicas, né, dessas músicas eruditas que a gente usa, elas nos ajudam muito dentro das terapias. Mas nós não precisamos só com as músicas eruditas. Também aquela música que a gente gosta muito de ouvir no dia a dia. Qual sensação que dá? Aquele dia que a gente está sem gás, sabe? Que dá vontade de passar, se é aquele joguinho do videogame que passa na barrinha faz, e carrega. Eu, por exemplo, gosto de ouvir samba. Nesse dia, às vezes estou indo dar aula cedinho de manhã e estou assim, coloco no carro lá, um samba. Mas aquilo me energiza, né? Então me ajuda de alguma forma. Tem gente que com outros estilos vai trazendo essa energia ali. Poxa, hoje eu preciso ouvir esse estilo de música. Esse estilo de música vai me energizar hoje, para eu poder seguir. E às vezes, né, a gente também precisa de um outro estilo para se acalmar. Mas não necessariamente precisa ser uma música instrumental ou um barulho da natureza. Esses podem nos fazer e fazem muito bem. Mas muitas vezes, uma música que nós gostamos muito no nosso dia a dia, a gente ouvir ali por alguns minutos faz toda a diferença no resto do dia. A gente parou e ouviu, mas é ouvir, não é pôr a música e prestar atenção em tudo que está em volta, né? Porque aí não vai fazer nenhum sentido. Então, o importante é a gente realmente prestar atenção, né? Então, assim, por que a gente fala disso, da música que a gente gosta? Porque os sentimentos, eles são singulares. O que eu sinto não é o que você sente. Então, podemos ouvir a mesma música e termos tido experiências diferentes com aquela música e elas terem ficado registradas ali de uma forma diferente. Então, pode ser uma música extremamente feliz para outra pessoa, mas que para mim marcou em algum episódio da minha vida que eu me lembro de alguma coisa ou de alguém que me faz refletir. Então, a música traz esse sentimento singular. Então, não é igual para todo mundo. Vamos fazer... então coloca tal música que vai ajudar todo mundo. Não. Para cada um, a sensação é diferenciada. Depende dos nossos registros também, né? Então Mozart é bom para todo mundo. Não é. Né? Ou, por exemplo, vou pegar um adolescente que está lá né, ouvindo funk, né, todas aquelas músicas que eles gostam de ouvir, que a batida muitas vezes até é muito boa, dá para a gente quer mexer o corpo, mas que a letra muitas vezes é péssima, né? Mas a gente chegar e colocar um Mozart, não, você tem que ouvir o Mozart, será que vai dar resultado? A sensação nele não vai ser uma sensação positiva. De repente, eu sou obrigado a ouvir o Mozart, né? Mas eu posso ir sugerindo outras músicas e expondo esse adolescente a outros tipos de música que ele vá acostumar o ouvido e vá prestar atenção então eu posso ir
mudando isso devagar, né? E muitas vezes a gente faz isso nessas trocas, dando aula ou em terapia. Você gosta dessa música? Então você vai escolher uma, eu vou escolher uma também. A gente vai ouvir a sua e a minha, né? Então aí a gente vai prestar atenção na sua e na minha. O que tem de igual? O que tem de diferente? Né? Fazer refletir, porque muitas vezes eles nem sabem por que eles falam que gostam daquela música, né? Porque está todo mundo ouvindo, que é do grupo, né? Mas depende muito da sensação que ela causa na gente. Então, o ritmo, as notas, que sensação causa, né? Isso que é mais importante. Então, a música é usada para a saúde desde muito, muito tempo atrás, né? Então, já se usava muito em gregos antigos, que seria a musicoterapia de hoje, né? Mas já se usava ali porque sabia-se que tinha impactos em alguns tipos de doenças, tinham impactos por conta das regiões cerebrais, né? Então, por exemplo, quando a gente vai cuidar de uma pessoa que teve um AVC, e ela perdeu a fala espontânea dela, né? Então ela tem ali uma afasia e perdeu essa fala. A fala, ela está localizada ali mais na região esquerda do cérebro, né? Então a gente, muitas vezes, usando a música, que é arte, e que está mais voltada, a melodia está ali no lado direito, a gente estimula o cérebro do outro lado, que não foi danificado, e o nosso cérebro tem uma neuroplasticidade muito grande. Então ele vai trabalhando e vai compensando aquilo que foi perdido no lado esquerdo, até a gente conseguir chegar numa fala. E muitas vezes essa pessoa, ela não fala, ela não nomeia, mas ela canta. Então muitas vezes, se eu falar para a pessoa, o que é isso aqui? Ela não vai saber falar cadeira, ela não lembra. E nem repetir, vou falar cadeira, fala cadeira, ela não vai falar. Mas se eu cantar cadeira, ela repete, cantado, né? Porque está ativando ali a outra área do cérebro. Então, é muito importante, e também, assim, músicas de memória, música que a pessoa ouvia quando era, né, antes de ter tido problema, então vão ativar memórias antigas, então são muito importantes. Então a música ajuda muito na saúde, nas nossas terapias de reabilitação, tá? Tanto com crianças quanto com adultos também. Então, a gente tem duas ações da música, direta e indiretamente. Direta, porque o som vai direto nas nossas células e nos nossos órgãos. Então, a gente sabe que hoje, por exemplo, uma criança que escuta música desde pequena, ela vai muito melhor no seu aprendizado. Se ela aprender um instrumento musical, ela vai melhor ainda. Mas se a gente só escutar, prestando atenção nas notas, o cérebro já é diferenciado. Então, já foi estudado o cérebro para ver como que era ali a ação da massa cinzenta dos músicos é maior. Então, assim, a gente colocar a criança para brincar com sons, para brincar com ritmo, colocar em contato com o instrumento, isso vai fazer com que ela desenvolva muito melhor o aprendizado depois. Tanto a alfabetização, porque a gente brinca, quando a gente antigamente se brincava muito mais, e hoje está se perdendo isso, com as parlendas, com as canções de ninar, né? Tudo era brincadeira com a criança. E hoje a gente vê raramente, às vezes, as pessoas utilizando dessas brincadeiras e dessas músicas com rima para as crianças, com as crianças. E elas ajudam tanto na alfabetização, tanto por conta da consciência fonológica, da imitação dos sons. Então, isso vai ajudar muito mais a criança a identificar os sons de cada fonema, de cada som, de cada letra, para poder se alfabetizar.
Então, é muito, muito produtivo. Então, aquela brincadeirinha que a gente, né, sentava ali e falava ciranda, cirandinha e brincava, ela é maravilhosa e está se deixando de usar, infelizmente, né? Então, a gente tenta trazer de volta isso nas escolas. Bom, o som, ele pode ser usado tanto de forma positiva quanto de forma negativa também. Então, a gente tem uma história que foi utilizado, por exemplo, com o pessoal que era aquele pessoal que vivia antigamente nas guerras e que tinha que ficavam presos ali para poder dar depoimentos, que pegaram músicas do Garibaldi, que era aquele programa de infantil lá antigo, pegaram as músicas do Garibaldi e colocaram repetidamente para essas pessoas, sem intervalo, de uma forma assim, com volume muito alto. Então, quem ouve uma música do Garibaldi vai dizer, música de criança, só pode fazer bem, né? Mas como ela foi usada? Ela foi usada sem intervalo, de uma forma com volume muito alto, para que aquelas pessoas não tivessem tempo de pensar em outras estratégias, tempo de pensar em fugir, tempo de pensar no que ia responder, né? Então, a gente fala que a forma como se utiliza é muito mais importante do que só que música é. Ah, essa música é boa, essa música é ruim. Essa música é boa, essa música é ruim. Não é bem assim. É muito mais importante como nós utilizamos dessa música, né? Como que sensação nos traz, o quanto nos faz bem. Porque aquela música pode trazer uma sensação muito boa para uma pessoa e de repente para outra pessoa a sensação não é tão legal. Então não dá para a gente classificar em boa, em ruim, só porque é uma música que tem uma letra razoável, é uma música tranquila. Né? Mas muitas vezes eu quero uma música mais agitada e me dá mais energia. Né? Então não existe uma classificação geral entre a música boa e música ruim. Então depende como a gente utiliza. Então hoje já tem vários estudos, até de músicas que são utilizadas para aliviar dor, sim, e aí sim, músicas que são mais ternas, com andamentos mais lentos, elas são utilizadas para aliviar dor. Inclusive diminuir quantidade de anestesia, pré-cirúrgicos em algumas situações, então já foi comprovado em alguns estudos, que foi aquela pessoa ficou ouvindo a música e ela precisou de menos anestesia. E também em outra situação, no dentista. Pessoas que fizeram tratamento sem anestesia e estavam ouvindo a música. Né? Então, é muito utilizado já em vários estudos, muito mais fora do Brasil do que aqui, mas nós também estamos crescendo um pouco mais nisso. Então, eu venho estudando a musicoterapia também, é uma pós-graduação que eu estou fazendo agora. Então, a gente vai vendo as sensações e também nas terapias vai aplicando. E acaba muitas vezes ajudando muito. Então, às vezes, aquela criança que está muito, muito acelerada naquele dia que você não está conseguindo uma comunicação, através da música, a gente consegue que ela chegue no seu equilíbrio, né? Saia desse desequilíbrio total e a gente encontra um canal para conversar com ela. Às vezes até a própria criança começa a cantar uma música, na hora a gente já procura qual é a música já para poder fazer o canal, né, de comunicação com essa criança. Então é muito importante. E para a gente no dia a dia, naquele dia que a gente está tá legal, tá super tenso, a gente tirar os minutinhos, nem que seja no banheiro do trabalho, entrar, vou ouvir essa música uns 1 minuto, 2 minutos, é uma música que eu gosto, faz muita diferença, vai fazer bastante diferença no resto do dia que a gente, né, tá tendo que cumprir aí com todas as tarefas diárias, enfim. Então ajuda bastante. E não precisa ser a música de meditação, de relaxamento, porque aí a gente vai deixando para depois. A gente vai falando, eu preciso fazer meditação.
Eu preciso fazer meditação. Eu vou colocar aquela música antes de dormir, a gente está tão cansado que não dá nem um segundo da música, a gente já está dormindo, né? E não ouve a música. Então, precisamos, pode ser uma música que gosta mais, aquela música que você fala, que música legal. Vai dar uma sensação muito boa. Né? O seu artista preferido, sua cantora, o seu cantor preferido. Então, as músicas nos causam sensações até pela voz de quem está cantando para a gente. Isso na música ou até falando também. Então, quantas vezes a gente tem aquela pessoa, aquele professor que já passou pela vida, que está falando e que é super, nossa, é fera naquele assunto, doutorado, pós-mega, mas ninguém aguenta a aula dele, né? Todo mundo fala, nossa, esse professor não dá, não aprendo nada. E o outro que às vezes nem tem tanto doutorado assim, mas que a aula é uma delícia. O vendedor que às vezes recebeu o mesmo treinamento que o outro, mas um vende muito e o outro não consegue vender nada. Justamente por conta da voz, das inflexões, das pausas, de como, né, é a música da sua fala ali dentro, né, daquela sua atitude ali no seu dia a dia do trabalho. Né? Então, ali fala do medicamento relaxante, natural e meios medicinais, efeito analgésico, anestésico, né, antes de cirurgia, dentista. Mais uma pesquisa músicas com harpa, que foi, né, visto alterações químicas em todo o centro emocional, controlando batimentos cardíacos, respiração e tensão muscular. Então, tudo são estudos que foram feitos. Então, aqui, na espiritualidade, a gente sabe que no dia a dia, se a gente mantém uma vibração alta, bacana, a gente atrai coisas boas e coisas positivas, né, para nós. Mas é tão difícil essa tarefa, não é, gente? Da gente manter essa vibração sempre, 100%, não é fácil. Então, muitas vezes a música pode nos auxiliar. Quando a gente sente que está diminuindo, que está baqueando, opa, eu não posso, né, me deixar abaixar essa vibração aí. Então, aí é a hora que a gente pode colocar uma música para levantar aí a nossa vibração. Então, quem gosta de música de meditação pode, quem gosta de rock pode, quem gosta de samba pode, quem gosta de lambada pode, porque é a sensação que me traz de prazer e bem-estar. Então, não tem necessidade de ser um tipo específico de música. Se ela me dá energia boa e me causa uma sensação de querer continuar, ela é uma boa música para mim. Pode não ser para o outro, mas para mim é. Né? Então, isso é muito importante, aqueles minutinhos que eu posso usar dessa música para melhorar a minha vibração. Né? E muitas vezes a gente tem músicas associadas a letras também muito bacanas e que aí é melhor ainda. Né? Hoje em dia a gente já não tem uma produção musical tão grande como antigamente, né? Como com letras, mas a gente ainda tem. Né? Então, nós podemos usar elevando a consciência, nos unindo, tentando esse contato com o divino através da música, aumentando a energia, alguns povos usam também através de invocações de presenças sagradas, usa música, né? Cria memória, toca emoções, então a gente, né, não tem como, ouve aquela música, lembra daquela pessoa, lembra daquele dia, né? Então, são emoções que ficam registradas. Aí, traz paz, traz tranquilidade,
né, atuando no corpo e na mente. Nós temos alguns exemplos bíblicos. Davi e Saul. Davi tocava a harpa para acalmar o espírito atormentado de Saul, Samuel 16, 23. Paulo e Silas na prisão, cantavam hinos a Deus em meio à adversidade, foram libertos, Atos 16, 25, 26. Jesus e os seus discípulos que cantaram um hino após a última ceia, Mateus 26, 30. Então, essa sensação é uma sensação que cada um tem que perceber a sua. Mas não esqueçam da música no dia a dia. Não esqueçam de usá-la a seu favor, seja no carro, seja em casa, né? Seja ali no fone, um pouquinho, mas que vai ajudar muito a gente continuar. Daí tem uma cantora que eu gosto muito, eu trouxe uma música para vocês, daí eu vai colocar pra gente, da Kel Smith. Não sei se vocês já conhecem essa cantora, ela chama Kel Smith. E ela é autista, é uma artista autista, e que as músicas dela assim, são verdadeiras assim, poesias. Então, as letras dela são muito reais, ela acaba colocando o que ela vive nas suas letras, e também assim acabam sendo até orações, né, dentro da. Então também é uma artista que eu gosto muito. Ela tem até um podcast também no Spotify falando das experiências dela. E ela é uma artista. Então nós vamos ouvir essa música. Ela tem uma oração no meio dela também. E daí deixa ele só. Deixa eu ver se falou para bater. Coloca a música. Ela tem uma oração no meio maravilhosa. E aí depois vocês procuram. Essa música chama Com Acento ou Sem, e tá em Libras também. Tanto bate até furar, e as certezas que eram muitas já nem sei onde guardar. É que o medo já não mora embaixo da cama. Eu já disse tantas vezes que eu não sou criança, mas gostaria de ser. Eu só peço um pouquinho de coragem e tempo pra amar. Só mais um pouquinho todo dia, de motivos pra sonhar. Eu só peço um pouquinho de coragem e tempo pra amar. Só mais um pouquinho todo dia, de motivos pra sonhar. Amém. Com acento sem. É que o medo já não mora embaixo da cama. E eu já disse tantas vezes que eu não sou criança, mas gostaria de ser. Eu só peço um pouquinho de coragem e tempo pra amar. Só mais um pouquinho
Só mais pouquinho todo dia, de não te mostrar sonhar. Amém, com acento sem. Eu quero ver a simples da vida com beleza. Quero lembrar que nasci uma vez, mas vou nascer muitas. Que o único tempo que existe é agora. Quero aprender a sentir, para não fugir. Que eu seja mais feliz do que pareço, mais forte do que penso, menos inimigo de mim. Porque o que é meu, me pertence. E o que não é, deixa ir. Eu sei que crescer dói, mas não mais que diminuir para trazer. Então, eu me liberto, me amo e me vivo. Amém. Com acento sem. Essa mensagem, né? Amém, né? A gente se amar, amar os outros, que com o amor a gente consegue muita coisa. E não tem como a gente crescer, aprender e nem ensinar se não tiver o amor. Só com ele a gente consegue diariamente, né? Continuar, aprender, ensinar. Então, por isso, amém, com acento ou sem. Obrigado. Obrigada, gratidão.